como vencer a procrastinação para largar uma profissão que te faz infeliz, eu preciso falar que a gente vai falar de 4 regras hoje. A primeira regra, eu vou trazer uma teoria, um fundamento muito da programação neurolinguística. A programação neurolinguística fala assim, se você falar assim, não pense num elefante branco. Impossível, já tá na minha Você cabeça. pensa no elefante branco para tentar tirar ele da cabeça. Só que toda vez que você pensa no elefante branco, ele surgiu, ele brotou na sua cabeça. Né? Eu poderia falar assim, você lembra? Tinha orelhão no Brasil todo? Eu lembro que tinha orelhão de rua. Sim. No Rio de Janeiro. O Brasil inteiro tinha orelhão? Claro, né? Que era aquela... Não existia celular, meu lindo. Não, sim, mas eu não sei se era mesmo estilo, né? Não, se orelhão, chamava orelhão, com aquele negócio assim, orelhão. Onde você mora aí, Five, era orelhão também? Se for orelhão, é aquele lugar que você ligava pra botar a ficha. Deve ter talvez outro, depois virou cartão, né? Quando já era mais moderno, depois não existia mais, né? É a mesma coisa, você fala assim, não pense num orelhão. Então não tinha como, você pensa no orelhão para tentar tirar ele da cabeça. Isso vem da programação neurolinguística. O que isso está me mostrando? Que toda vez que... E o que existe é só o que está na minha cabeça. O que existe é só o que está na minha cabeça. Então, esse é um primeiro ponto. Tudo vai fazer sentido. Fica comigo. O que está na minha cabeça é o que existe na minha vida, na sua vida, no momento. E no momento é só aquilo que está na sua cabeça. Então, não pense no elefante branco. O segundo elemento, que é muito forte, é que quando você tem uma memória e você associa a emoção àquela memória. Então, por exemplo, se eu falar o número para você agora, 25518713, você gravou o número? Gravei. Não, por que gravou? Porque eu conheço. Ah, sim, então não valeu isso, não valeu. Então, por exemplo, se eu falar um número aleatório aqui, de 10 dígitos, você dificilmente vai lembrar. Mas talvez você lembre o número da sua casa quando você era criança na casa dos seus pais. E, por outro lado, a gente tem memórias, né? E as nossas memórias, elas são de curtíssimo prazo, que a gente chama de memória de trabalho. O que é memória de trabalho? Aquilo que a gente está usando, é como se fosse a memória RAM do computador, que quando você desliga, arquivo temporário, perdeu, arquivo temporário. É o que eu estou trabalhando agora. Eu não preciso guardar ela, porque se eu guardasse tudo que eu trabalho, não ia caber na minha cabeça. Ou eu ia enlouquecer, né? Ou se coubesse, eu ia enlouquecer. Então é memória de trabalho. Eu tenho uma memória de curto prazo, e eu tenho a memória de, vamos chamar assim, de médio e longuíssimo prazo. Então, o que mais fortalece uma memória para ela ser de longo e longuíssimo prazo? Emoção. Tudo que tem emoção atrelada, boa ou ruim, ela é como se eu criasse uma trilha neural muito mais forte. É como se eu, ao invés de eu criar uma estradinha de nada, é como se eu passasse um trator numa estrada e cimentasse, virou uma estrada. Né? Então, por exemplo, né, a gente... o dia que a gente comprou o primeiro carro, várias memórias, melhor, assim, né? o dia que nossos filhos nasceram. Olhando para 10 dias atrás, 2 terças-feiras atrás, qual foi a roupa que você usou? Sei lá. Onde você estava no dia 11 de setembro, no ataque do dia 11 de setembro? Eu lembro exatamente. Por que você lembra exatamente? Por conta da emoção atrelada àquilo. Então o cérebro registra aquilo como algo muito forte. Eu tava colhendo pêssego. Olha isso. Uma plantação de pêssego, colhendo pêssego. Olha o nível de detalhe. Nos Estados Unidos. Olha o nível de detalhe que você tem, né? Então é porque tem uma emoção associada. Então veja, eu não penso no elefante branco e a emoção associada. Tem um vídeo na internet que é do Hospital de Cleveland, que é muito legal o vídeo. O vídeo vai passando, né? Vai mostrando as pessoas assim, esse cara acabou de ter notícia que o tumor dele era benigno. Esse acabou de ter que era maligno. Vindo visitar o pai pela última vez. E vai mostrando as coisas. Me arrepiei. Cara, quando terminou, né? Eu estava fazendo um exercício dentro de um curso que eu faço com a professora Carla, e aí no final, ela mostra as imagens das pessoas e é impressionante. Você lembra de todas as doenças que cada um tinha. Por quê? Porque vai associando a emoção. Aquilo leva a emoção para você. Você se lembra de um dia que você fez um exame e ficou preocupado. E aí você... Cara, impressionante. Ela mostrava foto e você falava, esse era o acidente de carro. Essa era a menina que perdeu o pai. Que vai perder o pai hoje. Essa era não sei quem que vai... Esse é o médico que vai tirar férias pela primeira vez depois de 2 anos. Você vai lembrando. Inclusive, não era nem o médico, era o cara que empurrava o carrinho. Você vai mostrando... Você tá falando e tá lembrando. E tô lembrando em tempo real de um vídeo que eu vi tempos atrás. Né? Porque tem emoção associada. Então, olha o desespero que eu faço comigo quando eu vivo dizendo, eu não aguento mais esse meu emprego é um emprego de merda, eu não aguento mais, lá vou eu para aquela merda, eu dizer que eu ia para o martírio da minha vida. Então, toda vez que eu falo que é um emprego de merda, é o elefante branco. Eu penso no meu emprego, que é um emprego que eu não quero mais, que é um emprego que me faz infeliz. E automaticamente vem o que atrelado a isso? A emoção. Emoção. Então isso vai fortalecendo no meu cérebro. E qual é o problema? O medo, a ideação, tudo isso é atrativo.
Então, toda vez que eu olho para isso, eu lembro do elefante branco, isso me atrai. Então, onde eu quero chegar com isso, Paty? Eu quero chegar no ponto de que todas as vezes que você fica repetindo que você não aguenta mais isso, o negativo eu não aguento mais. Só que quando você fala do isso, o teu cérebro fortalece aquilo. Então, o que está muito forte no teu cérebro é o teu próprio emprego atual. Porque é igual o elefante branco. Não pensa no elefante branco, só que você pensa no elefante branco. Então, isso fica muito forte no teu cérebro. Então, a primeira grande regra é você começar a mudar isso. Você tem que fortalecer no teu cérebro não o que você não quer mais. Porque isso é atrativo. Você tem que fortalecer no teu cérebro aquilo que você quer. Então, veja, eu por muitos anos dizia, eu não quero mais isso, eu não morro advogado da União, eu não quero mais ser advogado da União. Então, isso é o elefante branco. Aí você fica meio fortalecendo, é como se você fosse aquilo, permanecesse aquilo, só pensasse aquilo, seu cérebro só vê aquilo. E a minha E fica mais difícil de mudar. É como se você não visse solução, você só vê o que não quer, não quer, não quer, não quer, não quer. E aí, quando você só vê o que não quer, é aquilo que está vivo na sua mente. Aquilo, ele é atrativo, ele te guia para lá. Então, quando foi que eu mudei? No meu caso, né? E não precisa ser o seu, mas foi no meu. Quando eu descobri o coaching, eu falei, cara, eu vou viver de coaching. Olha a mudança. Você começou a botar energia, o foco, a atenção, fazer existir no seu cérebro tudo, uma outra palavra, uma outra profissão, para onde você quer. Então eu parei de dizer, não aguento mais ser advogado da União e comecei a dizer, eu vou viver de coaching, eu vou viver de coaching, eu vou viver de coaching, eu vou viver de coaching. Então a primeira regra que todo mundo que está aqui, a gente vai começar 2023 agora, e se você estiver ouvindo esse podcast muito na frente, né, achou ele perdido aí, não importa o momento que esteja do teu ano, mas toda mudança de ciclo, né, você tem uma oportunidade de pensar de novo a tua vida. Né? As pessoas às vezes falam assim, negócio de virada de ano é só mais um dia. Não, não é. Então para com essa merda de ouvir a galera que isso é só mais um dia, para de frescura, acorda e faz. Não, não é assim. Isso quem fala isso é que pode até ter uma boa intenção, mas tem conhecimento técnico zero. Quem fala, é só acordar e fazer, para de frescura. Não, isso é conhecimento técnico zero. Isso não é frescura e sim, as viradas, os ciclos têm uma marcação muito forte na nossa vida. Tão forte, Paty, que com a pandemia 2020, 2021, as pessoas muitas famílias que optaram por respeitar o isolamento, não tiveram Natal. Não tiveram, e as pessoas começaram a perder a referência. Cara, isso foi ano passado ou foi retrasado? Né? Quando é que foi mesmo a pandemia? Isso aí foi 2019, 2020, 2021. As pessoas começaram a perder essa referência porque não tinham as marcações clássicas da vida. A importância desses ciclos, né? Isso. Então a virada do ano é um ciclo muito importante e a gente tem que aproveitar esse movimento. Né? É como uma onda, né? A onda pode vir e te dar um caixote, tipo... Ou a onda pode vir e você surfar ela e ir lá na frente, gostosamente. Então a gente tem que aproveitar essa onda da virada do ano para surfar ela. Então qual é a primeira regra? A primeira regra é clara, né? Pare de olhar para aquilo que você não quer mais e comece a focar naquilo que você quer. Então ao invés de você falar não pense num elefante branco, pense numa girafa. Não quero mais esse emprego, não quero mais, não, pense no que você quer. Se o que você não quer um elefante branco é uma girafa, então pare de olhar, pare de não vou pensar no elefante branco e passe a falar eu quero mais, pense na girafa. E vou dizer pare mais. De falar eu não aguento mais esse emprego, que comece a falar, eu quero um emprego que, né, e comece a completar. Essa é a primeira regra.